Chegamos em Salvador, a primeira capital do Brasil e a primeira em muitas coisas, né? Já que foi na Bahia que o nosso país nasceu. Nos próximos dias vamos mostrar os lugares mais icônicos da cidade, monumentos históricos, paisagens magníficas, piscinas naturais de águas cristalinas e onde encontrar a melhor gastronomia do mundo. Mas afinal, será que vale a pena mesmo vir para Salvador ou a cidade está muito perigosa? Isso é o que nós vamos descobrir aqui nesse vídeo, então vem com a gente! Salvador, a capital da Bahia e o coração pulsante da cultura afro-brasileira. Fundada em 1549, Salvador foi a primeira capital do Brasil e carrega consigo séculos de história, cores, sons e sabores. Aqui cada rua de paralelepípedo conta uma história, cada igreja guarda segredos do passado colonial e cada sorriso reflete a alma vibrante do povo baiano. Neste vídeo vamos explorar os principais atrativos dessa cidade encantadora. Prepare-se para uma viagem inesquecível por um dos destinos mais autênticos e acolhedores do Brasil. Salvador te espera de braços abertos com axé, alegria e muita história para contar. Bom dia, bom dia! Agora sim, bora começar o nosso tour por Salvador. Para quem não sabe, a gente saiu do Rio de Janeiro, pegamos um voo aí cerca de 2 horinhas e já chegamos aqui na capital baiana. E já tomamos nosso cafezão da manhã aqui nesse hotel, que inclusive café da manhã maravilhoso. Nordeste é tudo de bom, tudo café de da bom. manhã. A gente estava com saudade dessa culinária, não acho né? lugar mais nenhum do mundo, nem do Brasil, é no mundo. Eu já tô doida para comer o quê? Uma muquequinha. Eu vim para cá já sonhando. Tanta coisa que a gente quer comer. Sonhando com uma muquequinha, porque a gente já veio umas 10 vezes para a Bahia, né? Mas Salvador é a primeira vez. Então estamos super ansiosos e hoje vamos começar com um city tour pela cidade. Para quê? Para conhecer os principais pontos turísticos, conhecer um pouquinho da história também, e aí depois a gente vai parando nos outros lugares que a gente colocou aqui no nosso roteiro. Vamos tentar correr para fazer o máximo de coisas possíveis hoje, que é o dia maior que nós temos aqui, e principalmente mostrar os pontos mais importantes que tem na cidade de Salvador. Mas antes de tudo, bora fazer um tour do quarto, porque eu sei que vocês gostam de ver o quarto que a gente está hospedado. Quem gosta de fazer tour do quarto do hotel? Essa aqui é a hospedagem que a gente vai passar os próximos dias. Estamos no Festa Bahia Hotel, que é um hotel bem localizado, fica no bairro de Pituba, a 20 minutinhos de carro do centro. E ele tem um ótimo custo-benefício, tem um quarto grande, confortável, ó, 2 camas aqui, tem mesinha ali, um janelão aqui, ar-condicionado, TV. É um quartinho bem completo, ó, com armários, cofre. Tem banheiro aqui na entrada também, ó, frigobar com algumas bebidinhas ali dentro. O banheiro também é bem grande, ó, bem espaçoso. Amenities e o hotel, depois a gente vai mostrar, tem uma ótima estrutura também, com café da manhã, academia. Gostaram? Piscinão. Depois a gente vai fazer um tour pelo hotel também e eu vou deixar aqui no link todas as informações. Se você quiser saber mais sobre reserva, disponibilidade, é só clicar no link da descrição do vídeo. Não tem lugar melhor no mundo do que a culinária da Bahia. Cafezinho da manhã, bem típica aqui, ó. Tapioquinha feita na hora, que delícia. Já que a gente tá no Nordeste, né? Cuscuz nordestino, bananinha frita com um ovinho mexido e o famoso pão delícia, que eu já ouvi falar que é muito comum aqui em Salvador, na Bahia em geral, né? Que esse pãozinho eles comem todas as horas, qualquer hora do dia. Qualquer festa sempre tem esse pãozinho, eu vou experimentar. Sempre tive curiosidade de saber como que era e a gente nunca tinha provado, né? Delicinha. Bem fofinho. Ainda botar um queijinho aqui por cima, ó, pra dar um gostinho, sabe? Mas aquele pãozinho que a gente tá mais acostumado, né? Como é que é o nome desse pão? Tipo um briochezinho. Só que ele é mais branquinho, muito bom.
começamos o tour, nosso guia já buscou a gente no hotel, já demos uma voltinha pela cidade, foi contando várias histórias sobre os bairros, histórias daqui de Salvador mesmo, desde quando os portugueses chegaram aqui. E nossa primeira parada agora está sendo aqui no Farol da Barra. Demos uma paradinha aqui agora, descemos do carro para fazer a visitação no Farol da Barra. Vamos levar uma meia horinha aqui, que o Farol da Barra agora é um museu náutico, então tem várias exposições, vários navios ali dentro. Vamos tentar entrar. E na frente do Farol da Barra tem uma estrutura ali que estão armando, que vai ter timbalada hoje. Olha só que sorte! Vamos confirmar a hora que vai começar para a gente tentar voltar aqui mais tarde e ver a timbalada, gente. Timbalada em frente ao Farol da Barra em Salvador. Já imaginou? Olá, amiga. O Farol da Barra é um dos cartões postais mais icônicos de Salvador. Localizado entre a Baía de Todos os Santos e o Oceano Atlântico, guarda séculos de história e oferece um dos pôres do sol mais bonitos do Brasil. Além da vista, ali também funciona o Museu Náutico da Bahia, onde o passado e o presente se encontram em meio a mapas, peças históricas e muita cultura. Olha que interessante, né? Uma coisa interessante, mas para ruim. Aqui tem uma réplica de como eram os navios que traziam os escravos para cá, né? As pessoas escravizadas para cá. Não é? Olha que condições subhumanas que eles eram acometidos aqui na hora que vinham para cá, para o Brasil. Né? Coisa que não dá para imaginar. E aqui nesse museu você também consegue ver um monte de maquetes, de miniaturas que mostram como eram as embarcações naquele período, um monte de artefatos também, né, dos índios, né, quando eles chegaram aqui os habitantes eram os índios, né, as coisas aqui de centenas de anos. É um museu muito interessante e fica num lugar muito interessante que é o Farol da Barra, né? Ó, nessa parte aqui são os instrumentos que os portugueses desenvolveram naquele período para navegar. Eles eram os top da navegação, e aqui é um museu marítimo, então você consegue ver vários equipamentos desenvolvidos, astrolábios, bússolas. Olha, aqui tem uma bússola. É muito sofisticado para a época. Eles conseguiram desenvolver, né, criaram até uma escola para isso, para navegação, né, lá em Lisboa, lá em Portugal. E a gente consegue ver um pouquinho de tudo isso aqui que eles fizeram nesse museu. Agora a gente está subindo aqui o farol, vamos conseguir dar uma olhadinha 360 graus aqui da região e ver aqui as praias, as enseadinhas que tem. É bem curtinho, escadaria bem curtinha. 2 minutinhos você chega no topo dele. Vista privilegiada mesmo. Olha isso. Aqui embaixo dá pra ver, ó, formam várias piscininhas ali entre as rochas. Ó, a galera tomando banho, que delícia. Aqui, finalmente, os portugueses conseguiram, ó, ter uma vista privilegiada, né? Como tava chegando. Aqui, a Baía de Todos os Santos, essa formação aqui era a formação ideal, né? Todos os navegadores procuravam baías, né, com águas calmas, iguais a essa aqui, para poder proteger suas embarcações, né, do clima, das tempestades, do mar revolto. E dentro da Bahia, eles, no caso aqui, Tomé de Souza procurou uma região mais alta que pudesse ficar abrigada, longe, de difícil acesso, para poder conter as invasões, né? Quanto mais plano, mais fácil de invadir. E naquele período da entrada dos portugueses aqui, vocês podem reparar que aqui no litoral, tanto do Rio de Janeiro quanto do Nordeste, que foram os primeiros lugares que os colonizadores chegaram, as cidades, as igrejas, os fortes, os faróis eram no alto. E daqui a pouco a gente vai dar um pulinho lá na Cidade Alta, lá perto do elevador Lacerda, e vai mostrar direitinho isso, né, como era a parte alta e a parte baixa da cidade. Muito parecido até com Lisboa, o centro de Lisboa ali, da Baixa Pombalina e da Cidade Alta ali também.
Outra parada agora, nosso city tour, aqui no Pelourinho, na Casa do Benim, tem vários objetos, né, que lembram o povo africano que chegou aqui nessa região e foi escravizado. Tem até uma casa aqui que lembra muito as casas lá da África, né? Muito interessante, vale a visita e a entrada é gratuita. Logo quando você começa a subir a ladeira aqui do Pelourinho, você vai se deparar com a igreja Nossa Senhora do Rosário dos Pretos. E ela é bem peculiar, porque é a única igreja no mundo que aos domingos tem missa nas duas religiões, né? O catolicismo e o candomblé. E dentro dela, inclusive, tem deuses também do candomblé. E lembram da escrava Anastácia? Ela tá enterrada aqui atrás dessa igreja. Acredita-se, né? Acredita-se, é o que o nosso guia estava explicando pra gente. É muito interessante. Agora vamos andar aqui por essa região. Estamos no centro histórico, na Rua do Pelourinho, que é essa rua que sobe. E tem vários atrativos aqui. Tem a fundação do Jorge Amado, tem outras casas aqui. E aqui também que começou o Olodum. Vamos dar uma volta e explorar toda essa parte aqui do centro histórico de Salvador. Ele vai tocar hoje, né? Ele não vai. Agora é só, o ensaio do Olodum é só em praça fechada, né? E um clássico aqui que você não pode deixar de provar é o limão com coco, uma bebida tradicional aqui de Salvador, que fica aqui no Pelourinho. Vamos comprar para experimentar agora, eu tô super ansiosa pra ver. Já sei que eu vou gostar, né? Eu adoro limão e adoro coco. Não tem como. Aí, ó. Nossa, que delícia. Muito bom. O coco, né, ele quebra aquela acidez do limão. Maravilhoso. Delícia. Imagina isso aqui com uma cachaçinha. Ficaria divino, hein? Aqui ao lado da Igreja de São Francisco tem a Igreja da Ordem Terceira de São Francisco, que só existem 3 no mundo e essa aqui é uma delas. E por muitos e muitos anos, essa fachada tão impressionante dela foi coberta com azulejos, né? E mais ou menos aí na década de 60, que um azulejo desses caiu, não sabe se por falta de energia, o que aconteceu, mas descobriram que tinha todo esse desenho embaixo dela, e aí fizeram toda a retirada da fachada e deixaram ela desse jeito aqui. Impressionante demais, né? Os nomes são os melhores. Outra iguaria aqui de Salvador, da região do Centro Histórico, é o Cravinho, que é esse bar aqui, ó, que faz várias cachaças de vários sabores diferentes, só que o mais típico e tradicional é a cachaça de cravinho. Dizem que tem um gosto bem forte, né, do cravo. Vamos provar agora, pra ver como que é. Olha, muito bom. Um gosto bem forte de cravo. Não é uma cachaça. Por quê, né? Não é uma cachaça muito forte. Eu acho que ele dá uma diluída um pouco na dose. Não é aquela, sabe, aquela dose de cachaça pura, não. Que desce rasgando demais, não. Bem gostosa e um pouco docinha. Boa. E como o elevador Lacerda está em reforma, a previsão é que reinaugure nesse mês ou talvez mês que vem, existe um plano inclinado aqui do lado que está fazendo esse trajeto, né, da Cidade Alta para a Cidade Baixa. E aqui, bem atrás da gente, o ponto principal do nosso passeio, o elemento ícone aqui de Salvador, que é o elevador Lacerda, que infelizmente ainda está parado para reforma. Já prorrogaram várias vezes a inauguração dele, a gente até achou que fosse pegar ele já funcionando e prorrogaram por mais um mês, está prevista para as obras terminarem. Olha que vista linda! O elevador Lacerda é um dos meios de acesso
entre a Cidade Alta e a Baixa, a Baixada, a Cidade Baixa, que fica aqui embaixo. Olha que vista linda aqui. Que quem vier a Salvador e não ver o elevador, não veio a Salvador, né? Então esse aqui é o elevador Lacerda, cartão postal da cidade, primeiro elevador urbano do mundo, construído lá em 1873. Essa parte aqui, ó, e a parte de fora foi construída mais ou menos em 1930. Tem uma vista linda aqui que liga, né, a Cidade Alta à Cidade Baixa. Infelizmente ele não está funcionando, porque ele está em reforma já aí há algum tempinho. Tem previsão de reinaugurar aí nos próximos meses, mas vale a pena vir aqui nessa parte aqui de cima da Cidade Alta, né, para ter essa vista aqui do elevador, da Baía de Todos os Santos, do Mercado Modelo ali embaixo, e tem vários museus aqui também super interessantes para visitar. Vista lindíssima! E agora estamos numa das principais praças aqui da cidade, que é a Praça Tomé de Souza, que foi o primeiro governador do Brasil. Tem inclusive uma estátua dele aqui. Aqui na frente também a gente vê, ó, o letreiro Salvador, ali o palácio, que era um palácio lindíssimo, que tinha visitação. Você conseguia entrar nele, né, e ter uma vista privilegiada para o elevador Lacerda. Infelizmente ele está fechado desde a pandemia e dizem que futuramente vai ser um hotel, né? Vai ser reformado para ser um hotel. Aqui atrás de mim, ó, do lado do palácio, tem a Rua Tira-Chapéu, conhecida, né, antigamente como Rua Tira-Chapéu, hoje é Rua Chile, mas foi a primeira rua do Brasil e tinha esse nome porque todo mundo que chegava ali, né, tirava o chapéu para cumprimentar, e aí acabou pegando o nome, Rua Tira-Chapéu. E na esquina dela tem o Palácio Tira-Chapéu, que é uma casa com uma arquitetura lindíssima. Demos uma pausa no tour para almoçar, né? Porque saco vazio não para em pé. E o que a gente pediu? Muqueca de peixe. O cheiro de dendê tá indo aí, gente. Vocês estão sentindo isso? Eu tava doida para comer uma muquequinha. Paramos aqui no Odoiá, que é um restaurante que fica aqui no Pelourinho, bem no centrinho mesmo. Vamos comer aqui rapidinho, porque o tour continua. E a gente escolheu esse restaurante porque foi a indicação do guia e porque aqui os pratos saem bem rápido. Como a gente está com pressa hoje, e vai estar com uma cara boa, hein? Um cheiro maravilhoso, vem acompanhado arroz, pirão, banana da terra frita, farofa de dendê. E essa porção aqui custou R$ 198 para 2 pessoas. Valeu a pena, a muqueca estava deliciosa, serviu bem 2 pessoas, né? Não sobrou nada no prato, porque estava muito boa. Achei um preço um pouco salgado, foi 198 a muqueca para 2 pessoas, mas foi ok o preço, né? Estamos aqui num ponto turístico de Salvador, bem no meio do Pelourinho, e tem música ao vivo também, ó. Tem um rapaz ali tocando, o cover artístico é R$10 por pessoa, mas é opcional. Matamos a vontade de comer uma muquequinha de peixe, um pirãozinho. Ai, que delícia, gente. Nossa, muito bom. Quanto tempo que a gente não comia uma muquequinha? Após o almoço, continuamos o tour visitando o Santuário Santa Dulce dos Pobres, que conta a história de vida da Irmã Dulce. A visita é guiada e gratuita, e finalizamos na Igreja Nosso Senhor do Bonfim, um dos símbolos mais emblemáticos da cidade. Conhecida por sua arquitetura neoclássica com fachada em estilo rococó, sua construção teve início em 1745 e foi concluída em 1754, quando a imagem do Senhor do Bonfim foi transferida da Capela da Penha para a colina onde a igreja se situa. A igreja é famosa pelas fitas do Senhor do Bonfim e, para fechar nosso dia perfeito, voltamos ao centro histórico, mais precisamente no bairro Santo Antônio Além do Carmo, para esperar o pôr do sol. E terminamos o tour agora. Valeu muito a pena, porque como eu falei, né, nossa primeira vez aqui na cidade, a gente não conhecia nada ainda, então a gente queria ter uma visão geral dos principais pontos turísticos da cidade, então foi ótimo, porque o guia buscou a gente no hotel, fez um tour pela cidade, contou a história, levou em vários pontos turísticos que seriam muito difíceis da gente conseguir conhecer isso tudo no mesmo dia, né? Então, se você tiver pouco tempo na cidade, vale muito a pena, faça esse tour, porque você vai conseguir conhecer os principais pontos turísticos, saber a história
dos lugares da cidade, e depois você consegue voltar com calma nos lugares que você mais gostou, ou nos museus que você queira visitar. E agora, no final da tarde, a gente veio aqui para o bairro de Santo Antônio, Além do Carmo, que fica na região aqui do Centro Histórico, né, do lado do Pelourinho. Então é uma ótima região se você quiser conhecer o Pelourinho também, depois vir para cá para conhecer Santo Antônio, Além do Carmo. E esse bairro ficou conhecido como um dos bairros mais boêmios aqui de Salvador. Ele é cheio de cafés, restaurantes, bares mais charmosos, tem lojas também diferentes, e a noite aqui é super agitada. A galera já vem mais no final da tarde. Nós encontramos agora, foi indicação do guia nosso, Cafelier, que tem uma varandinha, né, com vista lá para a Baía de Todos os Santos, para o pôr do sol. A gente vai parar agora ali para tomar um drink e ficar esperando o sol cair, e depois vamos dar uma andadinha aqui pelo bairro para conhecer. Estar no Nordeste significa beber muita caipirinha de siriguela, a primeira da temporada. Temos uma trip aqui de 20 dias rodando pelo Nordeste, e eu acho que eu vou beber muita caipirinha de siriguela também. Siriguela, umbucajá, mas quais frutas que a gente gosta daqui, que são típicas. Tem que aproveitar, né? Porque é muito difícil encontrar essa fruta. Acerola. É muito difícil encontrar essa fruta em outras regiões do Brasil, né? Então quando a gente está aqui, a gente aproveita. Quem também gosta, comenta aqui pra mim. Siriguela, pra eu saber. Em Santo Antônio, Além do Carmo, também tem um plano inclinado que liga, né, Cidade Alta à Cidade Baixa. Tem um ali perto do Pelourinho. Aqui, ele está até subindo agora. São 3 no total que o guia explicou pra gente. São 3 planos inclinados aqui na cidade de Salvador. Esse aqui é um deles e aquele outro que a gente mostrou. E para fechar a noite, a gente passou em frente a um boteco chamado Café e Cana, que estava na nossa lista para conhecer, que é famoso por ter petiscos maravilhosos. A gente resolveu sentar para comer alguma coisinha, né, antes de voltar pro hotel. Só que a gente veio pelos petiscos, mas a gente resolveu pedir um baião de 2, porque a gente viu no cardápio e bateu aquela vontade, sabe? Já que a gente está no Nordeste, né, claro. A gente quer comer moqueca, a gente quer comer baião de 2, a gente quer comer acarajé, a gente quer comer tapioca, a gente quer comer tudo de uma vez só. E tá com uma cara muito boa, vamos provar. Pedimos um baião de 2. E esse aí é o quê? Esse é o prato individual, mas que falaram que serve bem 2 pessoas, né? Foi 44, vem com baião de 2, com carne de sol, queijo coalho e um ovinho instalado por cima. Uma cara boa. E claro, também uma cervejinha bem gelada para acompanhar. Mas os petiscos daqui são bem famosos. Tem camarão, tem coxinha de frango, tem provolone empanado. Então vale a pena parar para conhecer, e fica aqui na rua do bairro de Santo Antônio, Além do Carmo. Bom dia, bom dia, bom dia! Começando mais um dia aqui em Salvador. Hoje vamos fazer um passeio que tem praia, que tem água, tem mar. E é um dos passeios assim, que eu mais queria fazer quando viesse para Salvador, que eu sempre ficava vendo as fotos, vendo os vídeos do lugar. Eu falava, nossa, mas que lugar lindo! Então hoje é o dia. Amanheceu já com o céu azul, então tomara que dê bastante sol para render várias fotos e vídeos lindos desse lugar. E estamos agora esperando aqui na recepção do hotel, né, o nosso transfer, que vai levar até o lugar onde a gente vai pegar o barquinho. E chegamos aqui em Madre de Deus. Nosso transfer buscou no hotel. Aí deu mais ou menos aí cerca de 1h30 de carro, porque é em outro município, né, não é mais dentro de Salvador. E vamos pegar aqui, ó, um barquinho que sai aqui desse terminal. É um terminal onde saem todos os passeios para a Ilha dos Frades e para as outras ilhas da região também. Estamos aguardando o nosso barqueiro que vai encontrar a gente aqui para começar o passeio.
A Ilha dos Frades, situada a cerca de 25 quilômetros de Salvador, é uma joia da Baía de Todos os Santos. Com aproximadamente 6 quilômetros de extensão, a ilha possui uma forma que lembra uma estrela de 15 pontas, oferecendo uma paisagem diversificada que inclui praias, lagos, cachoeiras, montanhas e uma rica vegetação de Mata Atlântica, com espécies nativas como o pau-brasil. Além das belezas naturais, a ilha também possui um patrimônio histórico significativo, incluindo igrejas antigas e ruínas que remontam ao período colonial. A primeira parada do passeio é aqui na Ilha dos Frades, a 15 minutinhos da onde a gente saiu, nem 15, né? Uns 10 minutinhos de barco. A gente chegou aqui na igreja Nossa Senhora do Loreto, que é o cartão postal da ilha. Com certeza já deve ter um videozinho, né, daquela igreja amarelinha com verde, é um charme. E a gente ficou sabendo que vai ter um casamento aqui hoje, então estão preparando a igreja para o casamento. Vamos lá ver como que é. A gente desembarcou aqui, ó, o barco deixa a gente aqui. Tem essa baía que você pode até tomar banho aqui, mas eu acho que paga uma taxa de R$5 se você quiser mergulhar na praia. A gente vai caminhando aqui até lá na igrejinha. Então, e a igrejinha, ela lembra até muito um pouco aquela igrejinha da Praia de Carneiros. Lembra muito com o mar na frente, né? A igrejinha meio amarela. Só que eu acho que essa aqui ainda é mais bonitinha, porque ela é mais coloridinha, assim, pintadinha, tá bem novinha. A gente vai lá ver agora. Bora caminhar. O barqueiro estava falando com a gente que aqui em volta tem piscinas naturais também. Só que a gente está numa lua crescente e a tábua de maré para essa semana aqui na Baía de Todos os Santos, ela está uma tábua de maré que a baixa-mar está muito alta. Então ele falou que está com água pela cintura e quando a maré está muito alta a gente não consegue ver aquela divisãozinha das piscinas naturais. E a gente apesar da maré não estar tão baixa, tá? Nas regiões de praia, aqui, ó, você vê que está bem recuado, mas é porque nas piscinas naturais é uma coisa, na beira da praia é outra. A gente está numa hora de maré baixa, mas mesmo assim nas piscinas naturais ela não está numa condição tão boa. Piscinas naturais de Paramana. Olha que delícia a água. E olha que a maré tá cheia. Imagina isso com a maré. A piscina tá funda. Com a maré vazia ainda, com a água no joelho. Olha que lindo. Deliciosa. Quentinha, né? Quentinha. Clarinha. Tira a foto que manda aí, cara. Acabamos de subir 130 degraus. Estamos na praia de Guadalupe, né? E aqui no finalzinho da praia você pega logo, já sobe a escada para ver essa igrejinha aqui, Igreja de Nossa Senhora de Guadalupe, que dá um nome à praia, né? E aqui tem uma vista incrível também de toda essa região. Mirante lá, ó, que lindo, ó. E a nossa última parada do passeio aqui na ilha de Bom Jesus dos Passos. Vamos parar aqui agora para almoçar no restaurante das Águas. Tem um ambiente super agradável aqui, já pedimos uma muquequinha de robalo. Eu tô morrendo de fome. Olha que gracinha esse espaço aqui. Tem várias mesinhas no meio das árvores. O mar tem um mangue aqui na frente, o mar lá na ponta. E a gente está no segundo restaurante aqui, o restaurante das Águas. E claro que pedimos o quê, gente? Moqueca, né? Tem que aproveitar para comer uma moqueca todos os dias aqui. E pedimos uma moquequinha de robalo. Nossa, o cheiro tá delicioso. Vem acompanhado com arroz, um feijão pradinho aqui, pirão
farofinha de dendê e um molhinho aqui, ó, de pimenta. Agora vamos provar que tá com uma cara deliciosa. Isso aí é o quê? Isso aí do seu lado. E ai, claro, né? Óbvio, a caipirinha de siriguela. Mas eu quero tomar também de caju, porque aqui também tem muito caju e siriguela. E a moqueca estava deliciosa, já fica a dica para vocês, o restaurante das Águas, que fica aqui na ilha de Bom Jesus. E agora vamos voltar, nós fizemos esse passeio com o JF Passeios, vou deixar aqui o contato deles, o arroba, para quem quiser vir também, pode fechar, que eles foram super atenciosos, tanto durante a reserva, quando a gente mandava mensagem, mandava as dúvidas perguntando, até quando a gente... Durante o passeio todo, o Juarez e o Eduardo foram super atenciosos com a gente, pacientes. E o legal de fazer o passeio privativo, né, é que você pode ficar quanto tempo você quiser em cada parada. Não tem que ficar correndo, não precisa ficar parando no lugar que você não quer. Então você que vai comandando o passeio, quanto tempo ficar em cada lugar, e aí você fica muito mais tranquilo. Valeu a pena ter feito esse passeio. Bom dia, bom dia! Nosso último dia aqui em Salvador. Ontem a gente fez o passeio da Ilha dos Frades, fomos e voltamos com o transfer que a agência Levgo organizou. Inclusive, ela está organizando toda essa nossa viagem, todo o nosso roteiro aqui para Salvador. Não tivemos dor de cabeça nenhuma, preocupação de nada. Fechou hospedagens, aéreo, todos os passeios, transfers. Então a gente super indica, vamos deixar o contato aqui embaixo para quem quiser vir para Salvador ou para fazer outra viagem pelo Brasil também. E o que você achou do passeio de ontem? O passeio de ontem foi muito legal. A gente pegou um carro aqui, um transfer, eles levaram a gente para Madre de Deus, que é uma região portuária que fica quase no fundo da Baía de Todos os Santos, e de lá, num pier que tem turístico, ele leva a gente para fazer esse roteiro. Esse passeio privado, ele não sai daqui de Salvador, você tem que ir pegar um transfer até lá. E ali ele vai fazendo os pontos turísticos, começa ali na igrejinha. E a melhor coisa que vocês podem fazer é contratar esse tour privado. Por quê? Porque você pode ir parando com o seu tempo, em cada lugar, o lugar que você gostar mais, você pode pedir para ficar um pouquinho mais, e ele vai fazendo tudo de acordo com o que você quer. E a Ilha dos Frades, né, foi um dos lugares assim, que muita gente indicou pra gente lá no Instagram. E quando a gente pediu dicas daqui de Salvador, muita falando, tem que ir na Ilha dos Frades, tem que ir na Ilha dos Frades, porque a água lá é cristalina, é surreal, paisagens assim surreais. E se você não está seguindo a gente no Instagram, aproveita para seguir, porque lá a gente está postando a viagem toda em tempo real. E pode ter essa troca também, né? A gente pede dica, vocês mandam, a gente vai nas dicas e posta. Então não deixe de seguir, @Comer Vai Viajar. Agora, nosso último dia, vamos voltar lá para o Centro Histórico para ir a alguns lugares que a gente não conseguiu ir no primeiro dia e visitar mais alguns pontos aqui da cidade agora na parte da manhã. Fazer as coisas. Agora a gente vai completar um pouquinho, porque o City Tour é meio rápido. Agora a gente vai completar alguns lugares que a gente não foi e alguns lugares que a gente achou mais interessante para poder mostrar para vocês. Voltamos aqui para o Centro Histórico de novo. E a Igreja de São Francisco, que é uma igreja icônica aqui da cidade, infelizmente a gente não vai conseguir visitar, porque há poucos dias atrás o teto dela desabou, infelizmente, né? Ela está fechada para reforma, não sabemos quando vai reabrir. E é uma igreja muito simbólica pelo estilo barroco aqui no Brasil. Ela é toda revestida a ouro por dentro, ela era linda demais. Vou deixar aqui uma foto para vocês terem noção da beleza dessa igreja, da importância, né, histórica dela, e dizem que são mais de 500 quilos de ouro por dentro dela. Domingo a gente acordou bem cedinho para poder pegar os pontos turísticos aqui mais vazios e tudo, mas fica bem vazio mesmo, já são 9h30 da manhã, tudo fechado. Durante a semana essas coisas aqui ficam mais movimentadas porque o comércio todo também, que não é só um comércio turístico, fica movimentado. Eu acho que sábado e domingo as coisas começam a abrir lá para as 10, 11 horas da manhã. Fica um pouquinho deserto aqui, não é nem bom você vir tão cedo, final de semana, porque fica umas ruelas muito desertas e tudo, é bom evitar.
Ó, aqui no Pelourinho é uma região que sempre tem eventos, principalmente no final de semana. Hoje a gente está aqui, eles estão montando o palco, deve ter alguma apresentação aqui dos Filhos de Gandhi. Aqui em frente, ó, é a casa onde Michael Jackson gravou aquele clipe que ficou bem famoso, né? Que Salvador ficou bem famoso o grupo do Olodum. Foi graças ao Michael Jackson quando ele gravou o clipe dele aqui. Como a gente falou da outra vez, aqui é o ponto principal de Salvador. Tudo quanto é postal, tudo quanto é propaganda que fala de Salvador, fala do Pelourinho. E vocês sabem de onde vem essa palavra, a origem da palavra Pelourinho, vem do pelô. O que era o pelô? Era um mastro que era colocado geralmente numa praça pública, num local onde era fácil de se ver, e nesse mastro eram amarrados, acorrentados os delinquentes. Não eram só negros, o pessoal acha que era só os escravos negros que eram punidos ali, não, eram outros também, outras pessoas cometiam furtos e etc. Tá? E ali, bem ali em frente, onde aquele prédio azul na frente do palco ali, que tinha um mastro, que tinha a representação do pelô. E esse lugar ficou conhecido como Pelourinho. Para andar aqui no centro histórico é aconselhável vir com um sapato confortável, principalmente tênis, né? Porque o chão aqui é muito irregular, é cheio dessas pedrinhas. Se vier com rasteirinha, pode acabar tropeçando, ou até estragar a sandália mesmo. E andando mais um pouquinho aqui para o lado do Pelourinho, a gente chega aqui nessa praça, nessa praçona aqui que chama Terreiro de Jesus. Mas por que ela tem esse nome? Primeiro porque era um espaço, né? uma área de terra chamada Terreiro. E aqui nessa praça aqui, se a gente pode ver, ó, ela tem várias igrejas, para todo lugar que a gente olha, ela tem 4 igrejas católicas viradas aqui para o centro, né, desse terreiro. E é aqui que tinha também uma ordem jesuíta. Se eu não me engano, é essa igreja aqui atrás de mim, ó. E os jesuítas ficavam tentando converter o catolicismo às pessoas que passavam aqui. E é nessa praça aqui também que tem apresentações de capoeira. Essas apresentações aqui turísticas, que o pessoal gosta de ver, tirar foto. E não sei se todo mundo sabe que a capoeira, ela é uma dança. É uma dança travestida de luta. E como começou essa história? Porque os escravos, eles disfarçavam, treinavam a capoeira como dança para os senhores não desconfiarem que eles estavam treinando uma arte, uma luta. E quando eles fugiam para os quilombos e os senhores do mato iam atrás dos escravos, eles transformavam a capoeira em luta, E é uma luta, é uma arte muito interessante, de muita flexibilidade, tudo. A gente filmou ali, muito interessante. Quem vier aqui, para um pouquinho para assistir, porque vale a pena. Sobre segurança, a galera que já sabia que a gente vinha para cá no Instagram começou a falar, cuidado, não sei o que, Salvador é muito perigoso e etc. É óbvio, nós como cariocas, a gente já está vacinado quanto a isso, mas não é essa a questão. Nós estamos achando Salvador muito tranquila. É claro que a gente só está fazendo a rota turística, isso é óbvio, a gente é turista, a gente vem mostrar pontos turísticos, pontos de interesse. Então, todo mundo sabe das medidas de segurança que tem que fazer para poder não correr risco. Evitar lugares muito desertos, evitar expor muita coisa valiosa, evitar joias, cordões e andar com o celular na mão, dando mole, esquecer as coisas em cima das mesas. Então, isso é normal. Não deixem de vir para cá por causa disso, porque todos os lugares que a gente andou nesses 3 dias, e nós andamos muito, não foi nem por causa de guia nem nada, não, estavam muito seguros. Cidade tão segura quanto qualquer outra cidade do Brasil. Outra coisa que a gente viu muitas pessoas reclamando daqui de Salvador especificamente é esses vendedores de rua que vêm te oferecer uma fitinha do Senhor do Bonfim, vêm te oferecer para tirar uma foto com uma baiana ou para pintar os braços. Isso é muito comum, mas a gente não, pela nossa experiência, a gente não tem achado que isso seja um problema, porque a gente fala simplesmente que não quer e pronto, eles não ficam enchendo o saco. Diferente de outras grandes cidades que a gente já passou, por exemplo, na Europa, que isso está sendo muito comum lá, muitos casos de turistas reclamando desse tipo de coisa. Paris, por exemplo, está muito pior do que aqui em Salvador. Então não é um motivo para você deixar de visitar a cidade. Agora tem muitos que chegam te oferecendo a fitinha ou para pintar o braço, dizendo que é um presente. Mas aqui não tem nada de graça, tudo vai ser cobrado depois. Se você não quiser pagar, não aceite. Ou então combine o preço antes e tá tudo certo.
E no primeiro dia que a gente fez o City Tour, a gente falou sobre essa igreja aqui, que é a Igreja Nossa Senhora do Rosário, que é a única igreja do Brasil que ela tem os elementos tanto do candomblé quanto do catolicismo juntos na mesma missa, por exemplo. E hoje, domingo, nós viemos aqui e entramos lá para assistir. É muito interessante porque a missa, ela tem os instrumentos do candomblé, ela é toda regida entre as rezas e as cantorias. Tem lá, você ouve o som dos instrumentos e também a das baianas, do pessoal do candomblé que assiste à missa. É uma coisa assim, surreal da gente entender, principalmente em outros estados do Brasil. Muito interessante, vale a pena se você vier num final de semana acordar cedo, por volta das 10 horas e assistir à missa. Vai sair daqui do Centro Histórico, vamos pegar o plano inclinado para descer para a Cidade Baixa para ir visitar o Mercado Modelo. Uma outra opção também é de elevador Lacerda, mas já que ele não está funcionando, ainda está em reforma, a gente vai de plano inclinado. É o quê? Passar... Descendo pelo plano inclinado, a gente tem que caminhar um pouquinho aqui pelo comércio até chegar no Mercado Modelo. Mas se você vier pelo elevador Lacerda, você já sai bem aqui em frente, ó, tá vendo? É só descer, atravessar e você já vai sair, ó, aqui em frente ao Mercado Modelo. Antes de entrar no mercado, nós vamos visitar a Galeria Mercado, que fica aqui no subsolo do Mercado Modelo. Mas para visitar a galeria, você precisa retirar o ingresso no link, que eu vou deixar aqui embaixo. Você tem que vir no dia e horário marcado. Custa R$20 inteira e R$10 meia. Você não consegue comprar o ticket aqui na hora. Não vou tomar muito tempo com vocês, não, explicar de forma geral sobre o que vocês vão encontrar aqui. É passar aqui à direita, tem que deixar lá. No subsolo do Mercado Modelo existe um espaço que une arte, história e espiritualidade. A Galeria Mercado, inaugurada em janeiro de 2024, transformou o antigo porão em um centro cultural vibrante, com obras de artistas renomados como Rubem Valentim, Mário Cravo Júnior e Vinícius S.A. O espaço também abriga esculturas sacras e uma linha do tempo que narra a rica trajetória do mercado. Uma visita imperdível para quem deseja mergulhar na essência cultural de Salvador. Depois de visitar a galeria, não deixe de vir aqui no Mercado Modelo, onde você encontra tudo que é tipo de objetos, artesanato, roupas, bolsas. Sabe aquelas lembrancinhas que a gente sempre lembra da viagem? É aqui que você vai encontrar as melhores opções. Então, passe aqui uma horinha, veja as coisas, compre e leve para a família inteira, que vale a pena. Por que a Baía de Todos os Santos recebeu esse nome? Quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, eles chegaram primeiro em Porto Seguro. Depois eles só vieram para essa região aqui de Salvador no dia 1º de novembro de 1501, que 1º de novembro é o dia de Todos os Santos em Portugal. Por isso deram o nome de Baía de Todos os Santos. E pegamos o Uber ali em frente ao Mercado Modelo para vir para a região de Rio Vermelho, que é uma outra região bem turística aqui de Salvador, onde fica a casa do escritor Jorge Amado, onde ele viveu a maior parte da vida dele, e é aberta a visitação, vale a pena conhecer. Não vamos ter tempo hoje para visitar, porque o nosso tempo já está bem apertado, mas o que a gente veio fazer aqui mesmo no Rio Vermelho é comer o famoso acarajé da Cira, que é o acarajé que todo mundo indicou para a gente provar,
que fica aqui em Rio Vermelho. E aqui também tem, em frente à praia, a Casa de Iemanjá, que você também pode visitar. Vai batizar ou não? Pinguinho. Um pinguinho só. Ele é fraco. Eu sou fraco, eu assumo. Obrigado. Obrigada. Aos 45 do segundo tempo, finalmente conseguimos encontrar o acarajé da Cira. Ó, fica aqui no Largo da Mariquita, no Rio Vermelho. E todo mundo indicou pra gente, vocês têm que comer o acarajé da Cira, é o melhor acarajé da Bahia. Então a gente veio aqui pra fechar, né, nosso roteiro em Salvador com chave de ouro. Saulo vai provar agora porque ele pediu o acarajé completo. Que é o acarajé que vem com camarão, vem com vatapá. E eu pedi o meu, ó, só o bolinho com a salada, porque eu não como camarão. E aí, bom mesmo? Uma delícia. Tá se acabando. Aí elas perguntam, né, se quer com pimenta. Aí o Saulo falou, bem pouquinho. O Saulo falou, não quero, pimenta não. Carioca não aguenta pimenta baiana, não. A carioca não, você, né? O Saulo é muito fraco com a pimenta. Eu gosto de uma pimentinha. Não gosto de muito pimenta muito forte. É porque ela não come pimenta baiana. Mas aí no final ele pediu pra botar bem pouquinho. Batizado. Batizar. E aí, tá boa? Muito bom. Qual é o seu review do acarajé da Cira? Você já Sou comeu outros especialista acarajés, mas a gente já comeu acarajé. outros acarajés, né? Então dá pra... Nossa, aqui a massa é fresquinha. É, o bolinho ela fez na hora. Dizem que eles, tanto da Cida quanto da Cira e da Dinha, que também Da tem Dinha. aqui no Rio Vermelho. eles não reaproveitam o dendê, Dendê. entendeu? Então por isso que a massa é mais fresquinha e é melhor para você também não ter problema depois, principalmente quem não está acostumado a comer acarajé. Isso foi o que o nosso guia indicou, né? Falou, ó, não come acarajé em qualquer lugar que você não conhece, porque tem alguns locais aqui que eles reaproveitam o dendê, então pode fazer mal. Aí ele indicou o acarajé da Cira e da Dinha, pode ir sem medo, que elas fazem bolinho na hora, o dendê não é reaproveitado e vocês vão gostar. Bom, nosso roteiro por Salvador acabou. Espero que vocês tenham gostado das dicas. Mas a nossa viagem pela Bahia ainda não acabou. Ainda vai ter muito mais aí. Então acompanhe os próximos vídeos, que vai ter muita dica boa da Bahia e do Nordeste também. Então, beijo, tchau, tchau.